Olá, pessoal. Boa noite. Vamos dar início. Boa noite. Vamos dar início à nossa aula. O que eu preparei para nós hoje foi uma revisão do que eu achei mais importante de tudo que a gente viu até agora no direito ambiental. Conforme eu já mencionei para vocês na última aula, nós encerramos o nosso conteúdo de acordo com o que estava previsto no livro, né? A nossa prova parcial, eu pedi para vocês que realizassem as atividades do portal, estão valendo a prova parcial, as atividades do portal, e a prova oficial eu vou deixar para vocês no portal essa semana. Ou semana que vem, provavelmente, né? Que as nossas provas oficiais, elas seriam a partir do dia 4 de junho, né? Eu tinha passado para vocês. 4 de junho é prova de EAD, né? Então, semana que vem terá as provas de EAD. A faculdade ainda não mencionou a forma como serão realizadas essas provas. Assim que a gente tiver uma informação, eu passo para vocês, certo? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta antes que a gente inicie? Então, nós vamos dar início. Hoje nós vamos falar dos princípios do direito ambiental. Foi tema da nossa segunda aula, lá no mês de fevereiro, quando nós iniciamos as nossas aulas. Nós tivemos uma aula sobre princípios do direito ambiental. E vamos falar também das políticas nacionais. Então, nós estudamos, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Meio Ambiente. Eu fui lá no livro e fiz um resumão do que eu achei o mais importante. Então, na realidade, eu resumi 4 ou 5 aulas, para a gente fazer como se fosse uma revisão hoje, para a gente não ficar só repetindo, né, o que a gente já havia falado em outras aulas, mas para dar uma pincelada naqueles pontos mais importantes. Então, até mais importante, eu acho, do que fazer prova na semana que vem, é a gente ter uma boa noção de direito ambiental, tanto para a vida profissional, que nós, né, iniciaremos aí, tanto com relação a concursos, a provas de concurso, questões de concurso, questão da OAB, questões relacionadas ao direito ambiental. Então, é para ter conhecimento mesmo, além da questão das provas, né? Eu vejo que mais importante até do que ir bem nas provas é o aprendizado, é a gente ter o conhecimento, saber como atuar, saber como se defender, né, em algumas situações, fazer um recurso administrativo, mas também saber como defender o meio ambiente, né, o que está na lei, o que não está na lei, e atuar dessa forma. Bom, falando em direito ambiental, a Constituição Federal estabelece políticas nacionais. A Constituição estabelece o dever do Estado em realizar várias coisas relacionadas à preservação do meio ambiente e a proporcionar uma sadia qualidade de vida à população, conforme nós também relembramos, né, retomamos na semana passada. A primeira política nacional que nós vamos mencionar é a Política Nacional de Meio Ambiente, prevista na Lei 6.938, que é inclusive anterior à Constituição de 88. Então, foi a primeira lei, né, brasileira que traz a preocupação com o meio ambiente como um todo, que traz um instrumento e uma estrutura que seja capaz de realmente preservar o meio ambiente, de realmente atingir as metas e os objetivos do Estado em relação ao meio ambiente, e de acordo com o que é necessário para o bem-estar da população como um todo. Nós já estudamos essa Lei 6.938,
ela traz conceitos, vários conceitos, conceito de meio ambiente, conceito de recursos naturais, conceito de poluição. Ela é bastante esclarecedora. Ela traz também os objetivos, né, da Política Nacional de Meio Ambiente e como nós falamos bastante, nós não vamos retomar, nós não vamos nos ater somente a essa lei. Mas tem uma outra lei, que é a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, que nós também já estudamos, mas que tem alguns pontos que eu quero retomar. É a lei 6.938, é da Política Nacional de Meio Ambiente. E a 9.433, de 97, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a que nós vamos começar falando hoje, né? Nós vamos tomar alguns pontos relacionados a essa lei. Eu vou começar a falar, né, conforme de costume, e quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, alguma observação sobre o assunto que nós estamos tratando, pode me interromper, pode perguntar, né, pode me chamar, que eu abro a palavra para que vocês possam comentar também, para que vocês possam falar também, certo? Caso ninguém pergunte, ninguém me interrompa, eu vou dando continuidade à aula. Chegando mais um colega aqui para participar. Então, boa aula a todos, né? Desejo uma boa aula e caso necessitem, então, por favor, me interrompa. Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Nós já tratamos. O que eu quero destacar? Tem alguns pontos que nós já trabalhamos, mas que eu quero destacar novamente sobre essa lei, sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Se vocês quiserem abrir aí no computador de vocês, é a Lei 9.433, de 97. Conforme houver a necessidade, eu abro aqui também no computador e compartilho com vocês, caso a gente precise fazer a leitura de algum dos artigos dessa lei. Fundamentos. Existem 5 fundamentos bastante interessantes relacionados à Política Nacional de Recursos Hídricos. Fundamentos que eu quero chamar a atenção agora e comentar com vocês. Primeiro fundamento é que a água é um bem de domínio público, não é patrimônio público, né? Mas é patrimônio da humanidade, não é um bem público, mas um bem de domínio público. A água pertence à coletividade, a todas as pessoas, não só as de um determinado país, mas também brasileiros e estrangeiros. Então, água é bem de domínio público, água é direito coletivo. Segundo fundamento, água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Todo recurso que é limitado, ele tem um determinado valor econômico. Se eu não tenho o suficiente para todas as pessoas, se eu não tenho o suficiente para que todos possam usar, se o recurso é limitado, quem tem mais pode, no caso da água não, né? Mas normalmente os recursos, quem tem mais pode vender para quem tem menos. Então, dessa forma, né, adquire-se um valor econômico. O uso da água deve ser cobrado. Então, deve o Estado cobrar pela utilização da água. Por 2 motivos. Um, para racionalizar o consumo e depois para estruturar a utilização. E é por meio da cobrança também do uso da água que se atribui um valor econômico para a água. Tudo que é de graça, tudo que não é cobrado, as pessoas não costumam a valorizar. As pessoas tendem a desperdiçar, a realizar, né, usar sem cuidado, com desperdício. A partir do momento que um bem passa a ser cobrado e se entende, né, que ele é limitado, que ele é escasso, as pessoas passam a usar com uma maior consciência, né, com
com maior cuidado. Então, para que haja esse cuidado em relação ao consumo de água, é necessário cobrar pela utilização. E quando eu falo utilização, não é só o uso da água nas nossas casas, não. Também, né? Porque muitas pessoas utilizando, né? Muitos domicílios, muitas casas, muitas famílias utilizando a água. Mas o que causa um grande impacto na utilização da água não é esse uso doméstico, mas é o uso da água como insumos para a produção, seja na agricultura, né, para irrigação de pastagem, irrigação de plantações para a produção rural, seja como insumo da própria indústria, né? Quantas indústrias que precisam da utilização da água? São as mineradoras, são praticamente todas as indústrias, né? Algumas utilizam mais, outras menos. Não dá para fazer mineração sem água. Fabricação de alimentos, fabricação de refrigerante, fabricação de cerveja, precisa da utilização da água. O insumo essencial para a fabricação desses produtos é a água. Fabricação de perfume, fabricação de cosméticos, tudo depende da utilização de água. Terceiro fundamento, então, primeiro fundamento é que a água é um bem de domínio público e ninguém pode se apropriar. A água não é do Estado, não é do particular, não é do Brasil, não é de ninguém. A água é de domínio público. Segundo fundamento, a água é recurso natural, limitado e dotado de valor econômico. Terceiro fundamento, em situação de crise de água, ela deve ser usada para consumo humano, em primeiro lugar, e depois para descendentização dos animais, né? Então, consumo dos seres humanos e descendentização, né? Para tirar a sede, vai ficar mais fácil pronunciar, né? Ou melhor pronunciar. Essa palavra tá travando a língua, né? Não tô conseguindo pronunciar. Matar a sede, né? Descendentização dos animais. Então, matar a sede dos animais e também para consumo humano. Em que situações? Em situações de escassez. Então, se a água não é suficiente para todas as atividades a que ela é voltada, não é necessário para a indústria, para a produção agrícola e também para o consumo, as políticas de recursos hídricos irão priorizar primeiro o consumo humano, água para os seres humanos beberem, tomar banho, seja fazer o higiene essencial, mínimo, e depois para matar a sede dos animais, para resolver o problema de sede dos animais. E somente se sobrar vai ser utilizada para outras situações. Por isso que em situações de escassez, se houver uma outorga de água, por exemplo, de uso de água para uma indústria, ela pode ser suspensa ou até cassada, né? Anulada essa outorga, esse direito, essa autorização, para que a água seja utilizada primordialmente para o consumo humano. O quarto fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos é garantir o uso múltiplo das águas. Um corpo d'água pode ser utilizado de várias maneiras, para navegação, para o consumo humano, para a indústria, para a irrigação. Então, deve-se garantir esse uso múltiplo dos corpos d'água, né? Dos rios, dos lagos, das nascentes e também das águas subterrâneas, né? Que elas sejam usadas
da melhor forma possível e da maior quantidade de maneiras possíveis. E o quinto fundamento fala de unidade territorial para a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, qual seria, né, essa unidade territorial para a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Essa unidade territorial que nós mencionamos, que nós falamos, são as chamadas bacias hidrográficas. Então, não falo em estado, ou em união, ou em município. O gerenciamento dos corpos d'água não são feitos só dessa forma, com políticas nacionais, né, Política Nacional de Recursos Hídricos, planos estaduais de recursos hídricos, mas também com planos de bacias hidrográficas. Cada bacia hidrográfica tem uma peculiaridade, tem uma, como eu digo, uma característica própria, uma característica específica que deve ser respeitada. E de acordo com essa característica própria, é que vai se estabelecer se é melhor agir de uma forma ou de outra em relação àquele corpo d'água específico. Então, as unidades territoriais relacionadas à água, aos recursos hídricos, são as bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Os rios, eles podem ser estaduais ou podem ser federais. Quais rios são considerados federais? Os rios federais são aqueles que banham mais de um estado ou aqueles que estejam em regiões de fronteira e que façam parte do rio fique no território brasileiro e parte do rio fique em território estrangeiro. Então, esses rios obrigatoriamente serão considerados rios federais. Os rios estaduais seriam os demais, tá? Então, os rios podem ser estaduais ou federais, mas as políticas são pensadas levando em consideração as bacias hidrográficas. O que é, então, uma bacia hidrográfica? É um sistema relacionado ao recurso hídrico que tem um rio principal. A lei chama, né, fala os seus tributários e os seus subtributários, que seriam os seus afluentes, né? Existe sempre um rio principal, aqueles rios, os afluentes e os efluentes, né, que vêm depois, ou aqui chamados de subtributários. Imagine como uma espinha de peixe, assim, né? Sem a carne, né? Só o espinho, só a espinhela do peixe, que tem lá o rio principal e tem os seus braços, tem os rios que vão derivando daquele, que vão se abrindo. E todo esse sistema, né, do rio principal com seus tributários e subtributários formam uma bacia hidrográfica. Aqui no Brasil nós temos várias bacias hidrográficas. Eu falei de 5 fundamentos, mas existe um sexto aqui também, que é interessante, que eu acabei não falando. Então, existe mais um fundamento, um sexto fundamento, que é de que a gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público e dos usuários de água também. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão dessa política nacional, ela deve ser descentralizada. Os consumidores de água, toda a população, como tem interesse na água, de uma forma geral, deve também fiscalizar e zelar para melhor efetividade e implementação dessas políticas nacionais de recursos hídricos. Bom, para manter essa gestão, para manter esse gerenciamento dos recursos hídricos e essa gestão, o artigo 5º da Lei 9.433,
estabelece alguns instrumentos. São vários instrumentos que tem aqui no artigo 5º. Eu escolhi 3 para falar um pouquinho com vocês. Então, 3 instrumentos previstos no artigo 5º, que são bastante interessantes, para que a gente possa comentar, né? Como o nosso tempo não é tão grande, então eu preferi escolher 3 desses instrumentos, que são os planos de recursos hídricos, nós vamos falar um pouquinho, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e terceiro, o regime de outorga pelo uso dos recursos hídricos. Então, primeiro instrumento, plano de recursos hídricos. São planos diretores de longo prazo, que vão subsidiar a política de recursos hídricos. Então, esses planos, eles são normalmente, né, de longo prazo. Nós temos planos nacionais, planos estaduais e plano para as bacias hidrográficas. Esses planos trabalham a distribuição demográfica da gestão, né? Qual área deve gerenciar o que é competência do Estado, o que é competência da União, o que é competência do município. Os artigos 7º e 8º da Lei 9.433 fala desses planos de recursos hídricos, tá? Então, se a gente der uma olhadinha lá, eu vou abrir aqui rapidamente a lei. Lei 9.433 de 97. Só para a gente fazer uma observação aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Artigo 7º da Lei 9.433. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implementação de seus programas e projetos, e terão o seguinte conteúdo mínimo: diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificação dos padrões de ocupação do solo. Então, o plano de recursos hídricos, ele tem que levar em consideração o crescimento demográfico, o que vai ser, qual a quantidade de água, né, será necessária para a população daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10 anos. E também a evolução das atividades produtivas, tanto em relação à indústria como à agricultura, que precisam também da água, e a modificação dos padrões de ocupação de solo. Tudo isso tem que ser previsto no plano de recursos hídricos. Depois, o balanço entre a disponibilidade de demandas futuras de recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais. Então, vai aumentar a população? Se vai aumentar a população, como que eu posso gerir essa questão da água? Vai aumentar também a quantidade de água? Não vai aumentar? Então, isso tem que ser previsto. No plano nacional ou no plano estadual de resíduos sólidos. Outro ponto, metas de racionalização de uso, aumento da qualidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. As medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Além disso, prioridade para a outorga de direitos de uso. Então, o que vai ser prioridade? Vai ser a agricultura? Vai ser a indústria? Vai ser só o consumo?
E o inciso 9, diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. E o inciso 10, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos. Em algumas áreas, a impossibilidade de fazer a extração dessa água, a extração desse recurso hídrico. Tá, e o artigo 8º, né, nós vamos mencionar também, os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacias hidrográficas, conforme nós mencionamos agora há pouco. Então, por estado e para o país, conforme eu já havia mencionado para vocês, então, com bacias demográficas. O outro instrumento que nós mencionamos é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Essa cobrança, ela é autorizada, ela está prevista no artigo 19. No artigo 19 da Lei 9.433. Quais os objetivos dessa cobrança? Mostrar o caráter econômico da água, recursos naturais, né, o caráter econômico do ponto de vista de que a água é um insumo para o processo produtivo. Então, se eu uso na indústria, eu tenho que pagar. É um recurso que é de domínio público, que pertence a todas as pessoas, e a minha indústria especificamente está usando, está aproveitando desse recurso. Eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, por essa razão, eu preciso pagar pelo uso da água. Depois, é preciso pagar também porque a água é um recurso natural limitado. E a partir do momento que a pessoa paga, ela vai racionalizar, ela vai usar menos. Então, primeiro objetivo da cobrança pelo recurso hídrico é demonstrar o caráter econômico da água. Segundo objetivo é racionalizar o uso. E o terceiro objetivo, e talvez mais lógico até, é o de financiar os projetos que estão nos planos de recursos hídricos. Se os projetos, né, estão estabelecendo que é necessário construir um aqueduto, que é necessário, sei lá, despoluir o rio, ou recompor a encosta, reconstituir a mata ciliar, tudo isso tem um custo. E o dinheiro da arrecadação pelo uso do recurso hídrico vai servir para financiar esses projetos. E nós podemos dizer também que essa cobrança pelo uso do recurso hídrico é fundamentada no princípio do usuário pagador. Então, se o usuário vai pagar, né, a pessoa paga pelo uso, não quer dizer, tá? Não vamos confundir com alienação da água. Não é isso, não é que está comprando a água. Não, mas vai pagar pelo uso. Princípio do usuário pagador. Quem está usando vai pagar. E o terceiro instrumento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos é a outorga de direitos de uso de recursos hídricos, que também não se confunde com alienação. A outorga é somente autorização. Outorga é um ato administrativo, né, que é a autorização para o uso do recurso natural. Então, outorga. Autorização administrativa para captar água. Essa outorga garante a disciplina, o direito de acesso e o direito de acesso ao recurso hídrico. Então, a organização, a disciplina e o direito de acesso de todas as pessoas. Outorga é sinônimo de disciplina, de controle de uso. No âmbito federal, a outorga é conferida pela ANA, Agência Nacional das Águas. A ANA foi criada pela Lei 9.984 de 2000. Então, quando nós falamos de outorga
para uso de água em âmbito federal, nós falamos da ANA. No âmbito estadual, cada estado tem um órgão específico. Cada estado vai disciplinar, vai estabelecer qual órgão será responsável pela concessão da outorga. Toda utilização da água precisa de outorga? Não, somente algumas hipóteses específicas pré-estabelecidas na lei. Por exemplo, hipóteses que precisam de outorga, que precisam de autorização do poder público para retirar a água, para usar a água de uma bacia hidrográfica, de um corpo d'água. Abastecimento público. Se a água for utilizada para fins de abastecimento público, né, para fazer chegar a água potável até os domicílios das pessoas, esse abastecimento precisa de outorga, precisa de autorização. Segunda situação, insumos de processo produtivo, água utilizada na agricultura para irrigação ou para a indústria, precisa de outorga. Também precisa de outorga subtração de água em aquíferos subterrâneos. Poço artesiano, por exemplo, né, vou retirar água do subsolo, preciso de autorização? Preciso de outorga? Sim, preciso. Também é preciso a outorga quando a água for utilizada, o aproveitamento hídrico for realizado com potencial hidrelétrico para construção, manutenção de hidrelétricas, precisa de outorga do poder público. Para lançamento de esgoto tratado ou não. Isso aqui é interessante, né? Tá ali na lei. Pode ser jogado esgoto não tratado nos rios? Sim, desde que tenha outorga, desde que tenha autorização. E a lei é bem clara. Ela fala lançamento de esgoto tratados ou não. Se tiver outorga, se tiver autorização do poder público, a lei abre aqui uma possibilidade de poder jogar esgoto nos rios. E a outra situação, né, que também precisa de outorga, precisa de autorização, é a extração que afetar o regime jurídico, a qualidade e a quantidade de um corpo d'água. Então, se for alterar a qualidade da água, a quantidade da água ou o regime jurídico, né, realizado ao fornecimento de água, também necessita de outorga. Outras situações não precisam. A lei diz que o uso insignificante da água não precisa de outorga, assim como os pequenos núcleos, a utilização, né, da água por pequenos núcleos populacionais no meio rural. Então, tem lá uma pequena quantidade, uma pequena comunidade afastada da área rural, da área urbana, localizada na área rural, está distante, pode fazer um poço artesiano? Pode, se for pequeno, independente de outorga. A outorga não se confunde com a alienação da água. A água não é alienável, a água é inalienável, não existe venda de água. A não ser da água mineral que nós compramos para beber em casa, né? Aquela que é engarrafada para o consumo humano. Mas aí não é vendido pelo Estado. O Estado dá outorga para extração, a utilização será consumo humano, porém por meio da comercialização. E aí as pessoas adquirem, né, a sua água. A outorga pode ser suspensa. O artigo 15 fala das situações em que a outorga pode ser suspensa. Uma das situações é em relação à escassez da água. Né? Depois, se vocês olhem lá com mais tempo, o artigo 15 da Lei 9.433 fala das situações em que essa outorga pode ser suspensa. A primeira delas, né, fala a respeito da escassez. Se há escassez de água, como nós já mencionamos, a água deve ser utilizada prioritariamente para consumo humano e
e tirar a sede dos animais. Nem vou arriscar falar agora que eu estou errando toda hora. Então, matar a sede dos animais para o consumo humano, depois para o consumo dos animais que estiverem sedentos, que estiverem com sede. Depois, também pode haver a suspensão se aquele que recebeu a outorga não estiver cumprindo com os requisitos previstos, porque como a outorga ela é sinônimo de controle, ela vai estabelecer regras em que situações pode ser utilizada a água, quando não pode ser utilizada, né, a quantidade que pode ser utilizada, os requisitos para a utilização da água. E aí, se esses requisitos não estiverem sendo cumpridos, a outorga pode ser suspensa. Pode ser suspensa provisoriamente ou definitivamente. O prazo da outorga, ele pode chegar até 35 anos. Então, o prazo máximo da concessão da outorga é de 35 anos, porém prorrogáveis por um igual período ou por outros períodos, tá? Então, vai conceder a outorga para a utilização da água. Qual é o prazo para a concessão? Além disso, o prazo máximo para a concessão da outorga é de 35 anos, prazo de até 35 anos, podendo ser renovado. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei Nacional, né, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, também fala em gerenciamento desses recursos. E fala de órgãos federais, órgãos estaduais, mas fala também dos comitês de bacias hidrográficas, que são órgãos colegiados que vão zelar por uma determinada bacia hidrográfica. Esses comitês, eles podem ser para gerenciar toda a bacia hidrográfica, ou pode ter mais de um comitê para gerenciar a mesma bacia hidrográfica, ou ele pode gerenciar somente um afluente específico daquela bacia hidrográfica. E nesse caso, o comitê define a cobrança pelo uso ou não. É o comitê, né, que tem essa possibilidade de definir pela cobrança do uso ou não da água. Bom, tem mais coisas para falar? Tem, mas como eu disse para vocês, hoje eu queria fazer uma revisão de tudo que nós falamos no semestre. Não vai dar para falar tudo, mas os principais pontos que nós conversamos aqui durante o semestre. Na aula passada nós já fizemos isso em relação ao artigo 225 da Constituição, e hoje, conforme eu disse para vocês, nós vamos falar das políticas nacionais e dos princípios utilizados no direito ambiental. Então não dá para se ater tanto, por isso que hoje eu preferi nem ficar lendo tanta legislação, vou mais mencionando, citando, para que vocês procurem posteriormente. Iniciamos então falando de políticas nacionais, já falamos de política nacional de meio ambiente, que está previsto na Lei 6.938 de 81, e falamos da Política Nacional de Recursos Hídricos prevista na Lei 9.433 de 1997. Próximo assunto, Política Nacional de Resíduos Sólidos, previsto na Lei 12.305 de 2010. Não se aplica essa lei aos rejeitos radioativos, tá? Que tem uma disciplina própria, que tem uma lei própria. Os demais, né, resíduos, aplica-se essa lei. Então, o que é resíduo sólido? Usando uma só palavra, né, seria lixo. É o que nós descartamos na nossa casa, o que nós não utilizamos mais, o que é descarte, o que nós não queremos, né, não é mais... não tem mais valor, não pode mais ser utilizado em nossas residências e nós queremos descartar. Agora, existem, conforme nós mencionamos, né, no dia que nós estudamos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe uma diferenciação entre resíduos sólidos e rejeitos. Resíduo sólido é gênero. Pode estar sujeito
o resíduo sólido, ele pode estar sujeito à reciclagem, à reutilização ou à compostagem, a vários procedimentos, né, de destinação do resíduo. Então, resíduo sólido é tudo que nós descartamos. Então, na minha casa, eu tenho, sei lá, um cobertor velho, eu tenho um calçado velho, eu tenho garrafa PET, embalagem né, de refrigerante, eu tenho embalagem de shampoo que eu já usei, eu tenho, o que mais? Embalagem de shampoo, frasco de hidratante, de cosméticos de uma forma geral. Eu tenho também restos de alimento que eu quero descartar, que não serve mais para o consumo, mas eu tenho também separado, né, em outro ambiente, cascas de fruta, casca de ovos, eu tenho, N coisas que eu não vou mais utilizar. E eu não quero mais, né? Eu preciso, constantemente a gente precisa fazer uma limpeza, né, em nossos guarda-roupas, armários, para que eu possa colocar coisas novas, eu preciso descartar as coisas velhas. Então, roupa, calçado, cobertor, que eu não utilizo mais, se não estiver rasgado, se não estiver deteriorado, eu posso doar para que alguém reaproveite, para que alguém utilize. Né? Talvez aquela roupa que eu engordei e não cabe mais, ou eu emagreci, né, e ficou muito larga, ou não é mais da moda, né? Não gosto mais, eu gostava daquela cor, não gosto mais. Ou tem roupa que às vezes a gente embirra com a roupa, né? Ah, eu peguei birra dessa roupa. Por quê? Porque o dia que eu usei aconteceu tal coisa que eu não gostei. Normalmente mulher grávida que tem pouca roupa na gravidez, depois embirra das roupas, não quer mais. E usa tanto tempo aquelas roupas e tá tão gorda quando usa que depois que passa a gravidez não quer nem olhar mais para a roupa. Então você vai fazer o quê? Vai doar. Se tiver alguém que possa aproveitar, a pessoa vai reutilizar. É uma destinação para o resíduo sólido, para aquilo que eu não quero mais. Cascas de alimentos, casca de ovo, pode ser usado para compostagem, para realização de adubos orgânicos. Eu costumo fazer isso. Casca de alimentos, casca de ovo, eu trituro tudo e coloco nos pés das plantas ali, né? E vou usando de adubo para minhas plantas. Eu não sei fazer o procedimento da compostagem, mas eu sei, o ovo eu trituro bem e misturo com carvão, um pouco restinho de carvão que eu pego lá no fundo da churrasqueira, e daí eu coloco nas plantas e é impressionante como que isso dá resultado, as plantas ficam mais bonitas. E às vezes casca de cenoura, casca de batata também, só que aí eu não vou guardando, porque senão, né, acaba apodrecendo. Mas eu coloco para apodrecer ali nas plantas também, nos pés das plantas, que acaba gerando, se transformando em um adubo orgânico. Então, é uma destinação para o resíduo. Já tem alguns outros alimentos que não dá para fazer isso, aí eles são rejeitos. Aquele resíduo que não pode mais ser recuperado, ele se torna rejeito. Aí esse é o que realmente vai lá para o aterro sanitário, que não tem mais o que fazer com ele. Né? Aí eu te falei também dos frascos, né? Da garrafa PET. A garrafa PET, às vezes, a gente reutiliza para alguma situação. Às vezes tem alguém que pede garrafa PET para uma coisa ou outra. Tem alguns vizinhos que têm fazenda, então eles usam a garrafa PET para trazer leite para a cidade, e às vezes a gente entrega para essas pessoas reutilizarem, ou às vezes a gente reutiliza aqui fazendo algum brinquedo, às vezes as crianças têm algumas ideias que eles querem, recortando garrafa PET, lá fazendo com a garrafa PET. E os outros frascos que a gente não usa, a gente separa para reciclagem. Tudo isso que eu falei é resíduo sólido. As cascas, os frascos, a roupa, eu podia colocar tudo num saco, amarrar e mandar para o aterro sanitário. Mas a gente pode dar várias destinações. Então, quando eu falo em resíduo sólido, é o gênero. É tudo aquilo que eu não quero mais, que eu não vou mais aproveitar, que eu quero
descartar. E o rejeito é aquele resíduo que não dá para fazer mais nada. Não dá para reciclar, não dá para reutilizar, não dá para fazer compostagem, porque às vezes porque é economicamente inviável e às vezes porque nós não temos hoje disponível o procedimento adequado para fazer essa reutilização desse resíduo. Então, acaba que ele vai mesmo, né? Hoje não temos mais lixões, é proibido, né, os lixões. Então, hoje nós temos os chamados aterros sanitários. Então, feita essa distinção de resíduo sólido e rejeito, vou falar de novo, resíduo sólido é o gênero, né, que aclopa aqueles bens que vão para reciclagem, para reutilização ou para compostagem. E o rejeito também é um resíduo sólido, mas é aquele tipo de resíduo sólido que não serve mais para nada. Só vai dar para mandar mesmo para o aterro sanitário. Feita essa distinção, também é interessante que a gente faça a distinção entre destinação final e disposição final. São diferentes. Destinação final e disposição final. Destinação final pode ser a reutilização, a reciclagem, a compostagem ou o tratamento, né? Então, o tratamento da água que vem do esgoto para a reutilização. Às vezes a água do esgoto, em algumas situações, volta até ser potável, volta até para o consumo humano, desde que seja tratado, né? Aí é jogado um monte lá de produto químico e a água é tratada e aí ela volta para o rio, né? É misturada lá com o resto da água e às vezes aquele rio é utilizado para captação de água. Então, destinação final é dar o destino, como eu disse, a roupa que eu não uso mais, eu vou doar para alguém, eu dei a destinação final, alguém vai usar. Ou transformei em um brinquedo, ou transformei em um adubo para a terra, ou o esgoto vai ser tratado, isso é destinação final. E disposição final é só para os rejeitos. Disposição final é o jogar fora mesmo, é o destinar para o aterro sanitário. Mandar para o aterro sanitário, não quero mais, não tem mais utilização. Objeto, né? Objeto da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Esse é o objeto, esse é o objetivo, né? É realizar a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos. E aqui, o artigo 9º da Lei 12.305 põe uma ordem, estabelece uma ordem para a gestão dos resíduos. E eu acho muito interessante essa ordem, né? E eles estabelecem, então, a primeira coisa que deve ser feita em relação à gestão de resíduos sólidos é a não geração. Eu vou falar de forma rápida qual é a ordem e depois a gente se atém a cada um dos itens. Então, ordem na gestão dos resíduos sólidos. Primeiro, não geração. Segundo, redução. Terceiro, reutilização. Quarto, reciclagem. Quinto, tratamento. E sexto, disposição final ambientalmente adequada. Então, primeiro ponto, não geração, é não gerar o resíduo. Se eu posso não gerar o resíduo, eu não devo gerar. Se a minha indústria pode optar, né, por vender o produto sem embalagem, por exemplo, eu posso evitar essa geração de resíduos sólidos. Por exemplo, vou na loja, um exemplo bem simples, que eu faço às vezes. Eu vou na loja e compro uma camiseta. E eu, normalmente, quando eu saio e vou em alguma loja, eu vou com uma bolsa. E as minhas bolsas normalmente não são muito pequenas, né? Agora elas estão diminuindo um pouco, mas até pouco tempo atrás a minha bolsa tinha que ter
lencinho umedecido, mamadeira, fralda e algumas coisas mais dentro da bolsa. Chupeta. Agora, né, a Lívia já fez 5 anos, então eu não carrego mais esse monte de coisa. Mas continuo ainda saindo com as bolsas grandes. Quando eu vou numa loja e compro uma camiseta cabe perfeitamente dentro da minha bolsa, dentro das bolsas que eu costumo andar. Quando a pessoa que me atendeu vai colocar a camiseta em uma embalagem ou em uma sacola para eu levar embora, normalmente eu digo, não, pode deixar que eu ponho na minha bolsa. Só pega a notinha, coloco na bolsa. Outra coisa, o que eu faço com segunda via de cartão de crédito? Sempre jogo fora. Então, se não é uma coisa que eu preciso comprovar o pagamento para alguém, quer a segunda via? Quer a sua via, né, do pagamento do cartão? Não, não quero. Para quê? Prestar papel para quê? Outra coisa que eu estou aprendendo a duras penas, né? Para mim não é fácil, mas que eu estou aprendendo é ler livro digital. Quando começou os livros digitais, os e-books, e a gente recebia material via e-mail, material pela internet, material do site, o que eu fazia? Eu imprimia tudo, porque eu não conseguia ler. Eu tinha uma resistência, não conseguia ler na tela do computador. E eu precisava, um costume que eu adquiri na faculdade, que era grifar os livros. Então, tá lendo e tá grifando, e tá riscando o livro. Um pedaço eu riscava de vermelho, outro pedaço eu riscava de amarelo, e fiz a faculdade toda fazendo isso. Riscava livro, riscava caderno, sempre com papel do lado. E quando surgiu dos documentos, os livros digitais, confesso que eu tive uma dificuldade assim incrível. Não consegui no primeiro momento me adequar, então eu imprimia tudo. Hoje eu consegui. Hoje algumas coisas eu ainda imprimo, mas imprimo quanto menos. O que eu puder não imprimir, eu não imprimo. Eu uso muitos documentos digitais hoje, os processos hoje todos digitalizados. Então, outra coisa, o cliente chegava no escritório, tirava cópia de tudo que ele levava. Cópia da carteira de identidade, cópia do não sei o que lá, cópia do contrato, cópia, tarará, fazer aquele monte de cópia. Hoje o cliente chega no escritório, o que eu faço? Escaneio. Tudo que ele leva eu escaneio e eu coloco lá no meu computador. Se um dia precisar, eu imprimo. Se não precisar, não vou imprimir. Eu vou somente, se é para o processo, o arquivo digital é o que me basta, é o que eu preciso. Muitas vezes, se eu tirar a cópia, depois eu vou ter que escanear tudo para enviar para o PJI. Então, esse não geração, os processos digitais estão, assim, ajudando, né, de forma tamanha. Tá certo que não foi esse o objetivo, mas olha as provas de vocês, né? Lembra aquele monte de prova, aquele monte de papel e imprime. Como que nós estamos fazendo prova esse semestre? Não foi a questão ambiental que trouxe essa situação, não foi esse o objetivo, mas o resultado foi esse, não geração. O que acontece, gente, essas provas, né? Imagine, esse semestre eu tenho 5 turmas, mas já teve semestre de eu ter até 9 turmas, às vezes 10 turmas em um mesmo semestre. Todas essas turmas, às vezes com 30, 40, 50, a gente teve uma época que era difícil a turma que não tinha 100 alunos na faculdade. A maioria das turmas tinha, em média, aí, de 80 a 100 alunos. Época de prova, todos esses alunos faziam prova. Aí a gente arquivava tudo isso. Então, imagina, tá? Eu com 10 turmas, com, né, em média, 100 alunos por turma. Vamos colocar 80. Tinha lá 800 provas para corrigir, lançar e daí arquivar tudo aquilo. Aquela montanha de papel. Eu arquivava. O que a gente faz? Arquiva um tempo, depois joga fora. Você vai fazer o que com aquilo? Então, vocês têm lá o gasto de imprimir o trabalho, de fazer, quando é o trabalho. Quando é a prova, a faculdade tem o gasto de imprimir tudo aquilo e depois a gente faz o quê? Depois de um tempo joga fora. O que consegue devolver para vocês, devolve. E vocês provavelmente, né, muitas vezes acabam também jogando fora, perdendo. Guarda, mas não sabe aonde.
né, acaba perdendo. Então, não geração, é tudo isso. Alguns exemplos que eu lembrei aqui, mas tem muitos outros, né, de possibilidade que nós temos de não gerar o resíduo. Ou redução. Às vezes é impossível. Eu preciso gerar o resíduo, mas eu posso reduzir. Eu tenho observado a redução de embalagens, né, de alimentos, redução assim, um plástico mais mole, uma embalagem mais frágil, que é realmente para diminuir o material, né, daquela embalagem. O que está difícil para a gente conseguir é voltar para as embalagens retornáveis, né, que nós tínhamos antigamente, com refrigerante, Coca-Cola, né, cerveja, tudo tinha a embalagem de vidro que era retornável. Hoje está complicado a gente conseguir voltar a isso. A gente se adapta tanto ao descartável que é difícil. Mas mesmo assim existe uma redução. Acho que eu até comentei com vocês esses dias que eu comprei uma geladeira e as geladeiras antes, né, vinham embaladas com um monte de papelão e proteção. E agora vem o isopor em cada canto, um isopor grosso, assim, de, sei lá, quase 10 centímetros, assim, de espessura, nos 4 cantos dela, amarrado com uma fita e passado um plástico em volta. Nem caixa de papelão coloca-se mais na geladeira. E essa embalagem serve para proteção. Comentei com vocês também da boneca que eu comprei no Natal para minha filha, a boneca que veio da China, e ela também vem sem caixa. Ela vem embalada em um plástico que era inflável. Então, a hora que a gente pegava, assim, era até gostoso de ficar apertando assim o plástico. Um saco plástico que no meio dele, assim, era inflável. Era bem cheio de ar, então protegia. Podia bater em qualquer lugar que não amassava a boneca, não quebrava. Então, ela veio da China embalada somente em um saco plástico e um papel que era passado em volta. E chegou perfeita. Então, a ordem, né, a ordem da gestão dos recursos, nós falamos em não geração, em redução da produção dos resíduos sólidos. Terceiro, reutilização. O que dá para reutilizar? Dei exemplo para vocês da roupa, do cobertor. Talvez tem gente que joga roupa no lixo, né? Não vai usar mais, não quer mais. Isso aqui eu jogo no lixo. Dependendo, tem roupa que está num estado mais feinho, que a gente fica até com vergonha. Mas já aconteceu comigo de pegar algumas roupas que estavam até num estado bem feio e pensar, acho que eu vou colocar no lixo. E não coloquei. Peguei, falei para uma pessoa que eu conhecia, falei assim, olha, eu separei essas roupas para doação, se você quiser levar lá para o seu bairro, ver se alguém precisa, e se você achar que já não está muito boa, que não serve para uso, pode descartar, faz o que você achar melhor. A pessoa pegou e levou a roupa. E depois eu vi essa pessoa que eu costumava ver várias vezes com aquelas roupas que eu tinha doado. Ou seja, para mim não servia mais para nada, mas para ela serviu. Né? Eu encontrava ela passando para ir para o trabalho e ela estava utilizando aquelas roupas que eu achei sinceramente que não serviam para nada, porque elas estavam gastas, algumas estavam mais surradas, mas para ela, deu para reutilizar. Né? Então, muitas coisas, eletrodoméstico, móvel, que às vezes a gente acha, não sei se vocês já viram, eu já vi, sofá dentro do rio jogado, né? Carrinho de bebê. Então, às vezes, não está lá em ótimas condições, mas um conserto aqui, outro ali, alguém pode aproveitar. Então, isso é reutilização, né? Os eletrodomésticos que podem ser reaproveitados, então, dar a reutilização. Eu costumo, acho que eu já até falei para vocês, algumas coisas que eu tenho dó de colocar no lixo, mas que eu também não quero mais, eu coloco lá na rua, na frente da minha casa. Logo passa alguém e leva. Às vezes algum brinquedo das crianças, às vezes calçado. Outro dia eu coloquei um chinelo que eu não queria mais
coloquei lá no portão. Logo alguém passou e levou. Então, eu acho é reutilização, é uma forma de dar destinação para aquilo que a gente não quer mais. O quarto que vem aí na ordem é a reciclagem. Reciclagem não dá para fazer em casa. Existem as cooperativas, né, das pessoas que realizam reciclagem, mas em relação à reciclagem, o que nós podemos fazer é separar o material. Porque imagina, tem embalagem que eu fico com dó de jogar fora. Eu olho para aquelas embalagens tão bonitinhas assim, eu penso, nossa, mas que dó de colocar isso no lixo, né? E a reciclagem, para mim, resolveu esse problema. Então, eu não coloco no lixo, né? Eu guardo, coloco num saco separado ou em uma caixa de papelão que fica lá na despensa e vou juntando e vou guardando lá o lixo que é destinado para, né, o resíduo que é destinado para reciclagem. E aí, sinceramente, eu me sinto feliz de saber que eu não estou colocando aquilo no lixo, porque tem muita coisa que eu fico com dó de jogar fora. Mas, por outro lado, também não tem espaço para guardar. Vou guardar até onde, né, essas coisas. Então, não dá para ficar guardando. Então, a reciclagem, né, a gente sabe que algumas pessoas acabam ganhando dinheiro com isso e fazendo, né, algo de bom para o meio ambiente. Depois é o tratamento, ou fala-se também da compostagem. A compostagem é a destinação orgânica, né? A decomposição para utilização como adubo. Tratamento relativo a esgoto, a água, o que dá para ser tratado não vai ser desperdiçado. E por último, disposição final final ambientalmente adequada, que esse ambientalmente adequada é no aterro sanitário. Então, levar, né, até o aterro sanitário ou armazenar corretamente, acondicionar para que as pessoas que fazem a coleta, que passam na frente da sua casa, possam levar o lixo sem correr riscos, né? E aí é importante chamar a atenção que essa disposição final, eles chamam sempre atenção para a questão de vidros, né, ou materiais cortantes que acabam machucando as pessoas que fazem esse recolhimento. Então, para a gente ter esses cuidados de não colocar esse material perigoso para a disposição final sem uma proteção, tá? Então, é princípio também da Política Nacional de Resíduos Sólidos manter essa ordem de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada. O artigo 13 da lei 12.305, fala da classificação dos resíduos sólidos. Resíduos sólidos podem ser lixo industrial, hospitalar, urbano. O urbano envolve o domiciliar, tem também o resíduo de construção, da varredura das ruas. Então, tudo isso, existem vários tipos, né, de resíduos sólidos. Para cada tipo de resíduo sólido dessa classificação, haverá uma destinação especial. Então, uma destinação específica ou prevista nessa lei ou prevista em lei própria. Os planos podem ser federais, os planos de resíduos sólidos, né, de destinação de resíduos sólidos, eles podem ser federais, estaduais, regionais, municipais ou metropolitanos. Então, nós temos algumas metrópoles, né, que tem vários municípios ali englobados e fazem somente um plano, uma política de descarte, né, ou tem só um aterro sanitário. Essas grandes regiões metropolitanas, né, que muitas vezes as capitais existem nas capitais, tem, sei lá, Curitiba, São Paulo, é uma grande metrópole ali com vários municípios, Curitiba também, Brasília. Brasília não é município, mas é uma região metropolitana ali que envolve várias regiões. Sei lá, Belo Horizonte. Então, tem várias regiões metropolitanas, né, que engloba outras cidades.
e elas podem ter um plano só, né, de resíduos sólidos. Quais os instrumentos para aplicação dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Então, nós temos, o primeiro instrumento, a responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Como assim, ciclo de vida do produto? É a responsabilidade desde lá do vendedor de insumos e passa pelo fabricante, pelo comerciante, né, pelo distribuidor, pelo comerciante, pelo consumidor e pelo poder público. Por quem faz também a coleta desses resíduos. Então, a responsabilidade é de todos que estão envolvidos nesse processo, todos que estão envolvidos nesse processo têm também responsabilidade pelo destino do resíduo sólido. A responsabilidade é individual e também em cadeia. Ela é de cada um desses indivíduos, mas ela é também de todos esses indivíduos ao mesmo tempo. Tá? Então, nós chamamos de responsabilidade compartilhada. Só um minutinho, pessoal, já eu venho aqui para encerrar. Deixa eu só dar um negócio. Eu lá no golpe, tem aquele movimento de golpe, então tem um pouquinho, Daqui 5 minutos. É que ela estava batendo na porta. Tchau. Alguém vai ter uma porta. Tá ótimo. Dá licença. Desculpa, gente, é que a minha filha estava batendo ali na porta, alguém estava batendo na porta, eu fui lá ver, não era nada, né? Ela disse que o pai vai sair, quem vai ficar no comando? Ela queria saber quem vai ficar no comando enquanto o pai vai sair. Bom, mas continuando aqui, instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade compartilhada. Então, todo mundo tem essa responsabilidade. Todas as pessoas que estão no processo de produção do produto têm a responsabilidade para dar o destino para os resíduos. O empresário, né, o empreendedor, ele tem lucro com a venda, com a produção e a venda do seu produto. Então, nada mais justo que ele tenha responsabilidade também por dar a devida destinação para o que ele coloca no mercado, para o que ele produz. Então, todos têm essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, desde da sua produção até o seu descarte final. E o outro instrumento utilizado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos é a chamada logística reversa. E esse eu acho bem interessante. A logística reversa é um instrumento econômico, ambiental e social da política de resíduos sólidos, que estabelece que quem lançou o produto do mercado deve recolher o resíduo. Então, tem alguns produtos que obrigatoriamente o fabricante deverá recolher. E aí eu pergunto, né? Nós temos duas perguntas aqui. A primeira, quem está obrigado a estruturar a logística reversa? Porque dá trabalho, porque custa dinheiro. E a pessoa só faz se tiver uma obrigação legal de fazer. Então, respondendo, quem está obrigado a estruturar uma logística reversa? Resposta, quem fabrica, importa, distribui e comercializa o produto. Então, essas pessoas que estão envolvidas na comercialização, distribuição, importação e fabricação do produto, têm o dever de recolher as embalagens, de recolher os resíduos decorrentes desses produtos. E quais são esses produtos? Então, não são todos os fabricantes, todos os importadores, todos os distribuidores que têm a obrigação de estruturar uma logística reversa.
somente aqueles que trabalham com determinados produtos a que a lei obriga, que a lei estabelece a obrigatoriedade de fazer essa logística. E quais são, então, esses produtos? Agrotóxicos e outros produtos perigosos, né? Então, o fabricante, o comerciante também do agrotóxico tem a obrigatoriedade de recolher a embalagem. Outro produto, pilhas e baterias. Então, nós não devemos, né, colocar no lixo pilhas e baterias, tem que dar a devida destinação. Pneus, também. Óleos e lubrificantes. Lâmpadas, não qualquer lâmpada. Lâmpada fluorescente, tem uma lâmpada de vapor de mercúrio e vapor de sódio, e também uma lâmpada mista, que eu não sei exatamente o que é, mas que a lei estabelece isso, que a lâmpada fluorescente, essa de vapor de mercúrio, e também mista, ela deve ser recolhida pelo comerciante ou pelo fabricante ou distribuidor. Produtos eletrônicos e eletroeletrônicos, né? Eletroeletrônicos devem ser também recolhidos. Computador, tablet, celular, televisão, batedeira, liquidificador e assim por diante. E seus componentes também. Então, a bateria do produto, a parte do produto também deve ser recolhida. Micro-ondas, geladeira, tudo isso. Esse rol não é taxativo. Hoje é o que nós temos na lei, mas pode ser ampliado por outras políticas ambientais. Podem vir aí novas políticas que estabeleçam, né, outros produtos e outros responsáveis. E o consumidor? Qual é o papel do consumidor? O consumidor também tem responsabilidade em relação ao resíduo sólido? Tem sim, tem responsabilidade. Tem responsabilidade com o acondicionamento adequado e entrega desses produtos nos lugares estabelecidos, né, de acordo com os sistemas. Então, pilha, eu já vi shopping, aqui em Rondonópolis não, mas eu já vi em outras cidades shopping, que tem lá um lugar que fala, ó, deposite aqui suas pilhas, suas embalagens. Então, a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, ela guarda e dá a devida destinação. Leva lá no shopping, leva lá na loja do agrotóxico, porque se o consumidor não levar, também como que o fabricante, que o comerciante vai conseguir fazer esse controle, né, e buscar em cada estabelecimento? Fica bastante difícil. Então, quando eu for comprar o próximo, eu posso recolher. Então, se eu compro pilha lá no Açaí, como eu compro, eu posso levar lá e entregar de volta. Olha, eu trouxe as pilhas usadas, estão aqui, e eles devem dar a devida destinação. Entregar o celular velho na loja de celular, se quiser, ou a bateria, e assim por diante. Essa é a postura do consumidor, é o que nós podemos fazer, né? Então, separar o lixo para reciclagem, devolver esses produtos, né, da logística reversa para o respectivo, né, responsável, e acondicionar adequadamente o lixo que vai para o aterro sanitário, né? Estou falando às vezes lixo, essa palavra lixo não existe na lei, tá? A lei fala em resíduos sólidos ou em rejeitos. Então, o que nós chamamos de lixo, né, para a lei, é chamado de resíduo sólido, num sentido amplo, ou rejeito, que é aquele resíduo sólido que não tem mais aproveitamento, que não serve mais para nada. Vai para o aterro sanitário. Bom, pessoal, nós concluímos a primeira parte da nossa aula, que trata das políticas nacionais, né, que eu gostaria, que era o que eu queria estar tratando com vocês nesse primeiro momento. E para depois, no intervalo, eu quero que a gente continue fazendo essa revisão, mas agora tratando de princípios ambientais. Nós já conversamos. Sim, nós falamos dos princípios ambientais na nossa segunda aula, tá? Que está lá na unidade 1.2. Mas os princípios, eles são essenciais para o estudo do direito ambiental. Então, como eu disse para vocês, que eu peguei alguns temas que eu achei principais aqui para a gente comentar e trouxe para a gente estar discutindo hoje, fazendo uma forma de revisão para que nas nossas
né, próximas aulas nós façamos as atividades. Atividades parciais vocês já estão fazendo no portal, e só falta, então, a nossa atividade oficial. Alguém quer fazer alguma observação, alguma manifestação? Bom, então, até já, né? Vamos fazer o nosso intervalo, agora 20 horas e 15 minutos. Retornamos às 20 horas e 45 minutos, certo? Até daqui a pouquinho.